Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 34ª sessão ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Três Pontas. Sejam todos bem-vindos, boa noite ao público presente, ao público de casa, imprensa local que se faz presente aqui, sempre conosco, vereadores desta casa, servidores que sempre estão dispostos e sempre fazendo um trabalho com grande excelência. Se sintam à vontade, tomara que seja uma reunião bastante produtiva. Então, a gente começará aí os nossos trabalhos validando a nossa ata da 33ª reunião. Como de praxe, todo início de reunião, a gente vota a aprovação ou não desta ata. Esta ata está disponível no nosso site e também vocês podem, quem está aí em casa e não acompanhou a última reunião, pode estar vendo também a reunião através do Facebook e do site da Câmara, tá? A reunião está lá na íntegra, através do vídeo que fica gravado e arquivado lá, para demais questionamentos e transparência. Peço aos senhores, então, que votem. A ata foi aprovada de forma unânime. Passaremos agora a palavra ao secretário da mesa para que ele leia convites, correspondências recebidas e expedidas por essa casa. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um grande prazer estar com vocês nessa noite de segunda-feira. Cumprimento a todos os senhores vereadores, senhorita Valéria. Hoje temos 3 matérias protocoladas, 3 projetos de lei que eu vou ler para vocês aqui neste momento. Projeto de Lei do Executivo 163 de 2025. Iniciativa Executivo Municipal. A presente proposição tem por finalidade instituir o Plano Plurianual do município de Três Pontas em cumprimento aos comandos da Constituição Federal de 1988, da Lei Orgânica do Município de Três Pontas e das demais normas esculpidas na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, com autoria Executivo Municipal. Segundo, Projeto de Lei do Executivo 184 de 2025. A presente proposição tem por finalidade implementar o programa Direito nas Escolas no município de Três Pontas, no intuito de promover a educação em direitos humanos e cidadania entre os alunos da rede pública municipal, com iniciativa Executivo Municipal. Terceiro, Projeto de Lei do Executivo 194 de 2025. A presente proposição tem por finalidade suplementação orçamentária destinada ao fortalecimento do Conselho de Segurança Pública, visando garantir melhores condições de funcionamento, apoio às ações de prevenção e combate à criminalidade, bem como a promoção de iniciativas que contribuam para a proteção da comunidade e o aprimoramento das políticas públicas de segurança do município, com autoria Executivo Municipal. Essas foram as correspondências, senhor presidente. Lidas as matérias protocoladas, passaremos agora ao pequeno expediente. Pequeno expediente é quando cada vereador inscrito anteriormente à reunião, na ordem de inscrição, pode usar a tribuna para fazer o uso dela por 5 minutos para falar aquilo que eles considerem relevante e importante. Começaremos com a primeira, que no caso é a vereadora Valéria Evangelista. Senhor presidente, do qual cumprimento a mesa, vereadores presentes, funcionários dessa casa, imprensa, público presente na pessoa da Marcela, do nosso PJ, Felipe, que vai estar representando o nosso parlamento também, internautas, meu boa noite. Senhor presidente, venho trazendo ótimas notícias para a nossa cidade. Já está disponível no Sistema de Fundo Nacional de Saúde a indicação do deputado Domingos Sávio, deputado federal, uma emenda no valor de 200 mil para a nossa Santa Casa.
e ela será utilizada no mutirão de cirurgia ortopédica de alta e média complexidade, fêmur, braços, ombros e outras cirurgias de média complexidade. Então, eu gostaria de pedir, senhor presidente, ao meu pedido, um ofício em agradecimento ao Domingos Sávio, deputado federal, o qual agradecemos muito, e a gente sabe que é de grande utilidade, né, essas emendas para essas cirurgias. Agradecer a equipe Conexão, na pessoa do Roger, e que fez uma reportagem com apuração detalhada sobre os dados de violência contra a mulher. E eu convido a todos para estar, né, visitando a página e lendo, fazendo também a sua análise e acompanhamento sobre um assunto que foi tratado na última reunião, inclusive com o meu protesto nesta casa. Essa semana participei da Trollada das Virtudes, no dia 7, onde reuniram as famílias numa descida divertida, com trollinhos, pela rua Nossa Senhora Aparecida. Foi um sucesso. Então, eu também gostaria de agradecer, parabenizar a todos os organizadores por esta Trollada das Virtudes que aconteceu no último domingo. Também nessa mesma data, estive no Pontalete, o Pontalete prestigiando o Brasil Cup Festival. Fui muito bem recebida lá pelos moradores, pelos conhecidos, também pelo vereador desta casa, Antônio do Lázaro, que estava lá, presente com toda a sua família. Me recebeu muito bem lá na orla, né? Então, eu agradeço muito a todos, né, pelo carinho, né, pela demonstração, né, de carinho mesmo, né, com essa vereadora. Muito obrigada. Bota Fora TP, nós fizemos no Jardim Boa Vista, São Judas Tadeu, e também muito bem recebido lá pelos moradores, os moradores saindo, colocando, né, todos os entulhos, lixos, né? Mas sobre entulho, eu fiz uma observação, né? A gente fala muitas vezes essa palavra, o entulho mesmo, aquela de construção, a gente não leva. Só se estiver ensacado, porque nós somos em poucas pessoas e também não daria para fazer o Bota Fora, né, neste momento. É mais os lixos grandes, sofás velhos, armários, coisas que as pessoas não vão utilizar. Então, sobre isso, a gente, né, recolhemos muitos caminhões também este final de semana e o pessoal participou muito. Continuem participando e as pessoas que gostam desse tipo de ação, vem fazer parte aí do nosso Bota Fora. É um convite desta vereadora e de todos os demais vereadores que estão firmes lá no nosso Bota Fora. Senhor presidente, ainda tem um minuto, eu gostaria de também levar aqui ao conhecimento de todos alguns dados, né, que o Roger também fala sobre isso no Conexão, mas quero levantar um tema essencial, a presença das mulheres na política. Nós, mulheres, somos 53% de todo o eleitorado, inclusive aqui em Três Pontas, mas ocupamos menos de 20% das cadeiras do Congresso Nacional, e isso demonstra um déficit histórico que enfraquece nossa democracia. E aqui em Três Pontas, eu represento 9% das 11 cadeiras, né, que aqui são do 100%. De 100%, 9%. Então, assim, apesar das cotas de 30% para candidaturas femininas, ainda falta muito investimento real no projeto de mulheres. O resultado é que continuamos como subrepresentadas em muitas pautas importantes, como saúde, educação, combate à violência. Não recebemos a devida prioridade. Então, a minha eleição como vereador é um passo neste caminho, não só por mim, mas por todas as mulheres de Três Pontas. A paridade não é concessão, é condição de justiça e democracia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Peço desculpas aqui ao Antônio e à comunidade do Quilombo, não pude estar presente no final de semana, já havia uma viagem marcada há mais de um ano. Geralmente, nessa data de setembro, de 7 de setembro, eu vou a Ouro Preto, por alguns compromissos pessoais, mas soube que o evento foi realmente um sucesso, muito bem organizado, e quando se tem o primeiro, assim, geralmente o público não abraça com tanto fervor.
né, que isso se perpetue aí durante os próximos anos, esse novo evento se consolide de alguma forma. Passaremos agora para a fala do segundo vereador inscrito, que no caso de hoje é o Daniel Rodrigues. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, servidores desta casa, vereadores, vereadora Valéria, público aqui presente, em nome dos jovens, aí o Felipe, a Marcela, imprensa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu volto a fazer a cobrança novamente sobre as questões das ambulâncias da nossa cidade. Há um tempo atrás, volto a falar novamente, estivemos em Varginha, numa reunião com o SAMU, eu, o vereador Alexandre Maciel, para tratarmos desse assunto que está sendo uma urgência em nosso município. Isso já é um problema grande, até de gestões passadas, não é de agora, mas hoje o município tem somente uma ambulância do SAMU e ficou findado lá que hoje eles não têm essa disponibilidade de nos mandar mais uma ambulância, né? O próprio Estado não vê a real necessidade de mandar uma ambulância a mais do SAMU. Mas o município tem uma saída. O próprio município pode estar comprando 2 ambulâncias e fazendo essa regulamentação através deles. Eles vêm, ajudam com a equipe, né? O município também entra aí com a parte da equipe e a gente entra com as ambulâncias. Então fica aqui o nosso pedido, reforçando. Esse final de semana eu vi que teve alguns casos, o PAN acabou ficando sobrecarregado em questões a isso. Eu falei com o Michel Renan, a ambulância branca que temos hoje, ela não pode fazer atendimento de emergência e urgência, ela só serve apenas para buscar as pessoas em casas, entendeu? Ela só pode, né, buscar ou levar. Então fica aí o nosso pedido, eu acredito que seja uma coisa que a gente não deve deixar passar tempo, porque são minutos que a gente consegue salvar uma vida. Então é uma coisa aí para o prefeito, vice-prefeito, secretário de saúde, sentar e resolver. Nós precisamos de, no mínimo, mais 2 ambulâncias aqui em Três Pontos, deixando aí, né, o SAMU para atendimento de urgência e emergência, e tem mais, o SAMU ainda atende também Santana da Vargem. Então, na maioria das vezes, quando é solicitado o SAMU, se ele tiver em atendimento em Santana da Vargem, as pessoas daqui têm que ficar esperando. Então, acredito que é uma demanda aí que já tem que ser vista amanhã pelo prefeito, para que ele possa atender a população e as pessoas não ficarem aí aguardando esse real tempo. Eu estive com a minha avó durante essa luta, esses 5 anos, e eu vi mesmo, viu o quanto é difícil. A avó ficava esperando já teve tempo de espera lá, questão de 2 horas. E a gente sabe o quanto isso é difícil. Isso não deve ocorrer e a gente não pode esperar. Precisa ser tomado providências quanto antes. Estarei solicitando aos nossos deputados, Diego Andrade, com certeza, falando com ele sobre essa demanda, para que eles possam também nos ajudar, né, sobre, quem sabe, com a destinação de uma emenda para comprar essas ambulâncias, e também, né, teremos que equipar, né, e formar aí novas equipes. A gente sabe que é um custo alto, mas que deve ser atendido, porque é urgência e emergência, e a gente vai continuar cobrando para que isso possa, né, sermos beneficiados aí o quanto antes. Hoje estaremos aprovando a suplementação de uma destinação de emenda essa que eu, Maciel e o Alexandre solicitou, o deputado Ricardo Campos, mais uma vez, agradecer ao meu deputado estadual por estar nos ajudando. São 230 mil que estaremos encaminhando para a mina do Padre Vitor, para ajudar na revitalização e também ajudar aí, né, fazendo aí a pista de caminhada, que muito, né, trará benefícios. A gente sabe o quanto é esporte, é conjunto. É importante ressaltar aqui que o deputado Ricardo Campos está sempre conosco, desde o seu mandato, que esse também é o primeiro, desde o primeiro momento, já destinou mais de R$1 milhão para Três Pontas, e a gente acredita, né, que vamos conseguir passar de R$2 milhões. Então, muito obrigado, deputado, por atender às nossas solicitações, e continue conosco. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem colocada a sua fala. As ambulâncias brancas, o nosso pronto atendimento e até mesmo da Santa Casa, elas não são para questões de emergência. Por quê? O motorista não tem essa preparação, ele não está ali para essa função, e além disso a própria ambulância não tem esse equipamento, né, para poder fazer esse atendimento de emergência. A emergência se consolida apenas com a ambulância do SAMU. Hoje em Três Pontas temos apenas uma ambulância. E muitas vezes ocorre, por exemplo, de a ambulância estar ocupada e ter outra pessoa também necessitando dessa ambulância. Então, muito bem colocado pelo vereador, Michel Renan explica sempre muito bem essas questões, e a pedido, inclusive, do vereador Geraldo, o secretário Felipe, com o Dr. Berg e Lucas, né, Dr. Lucas, não puderam estar hoje aqui presentes, mas estão se organizando para estar aí na nossa próxima semana, ou até mesmo em particular com os vereadores, para sanar todas as dúvidas que vocês, né, que os senhores tiverem, sobre como ficará a Secretaria de Saúde agora, a questão de agendamento de exames e tudo mais, e depois nós traremos o Michel Renan, que também se prontificou a estar explicando como que está o funcionamento do PAN a partir de agora. Inclusive, o PAN está com um novo telefone para contato, para quem precisa ligar lá e resolver alguma questão por telefone. Está lá nas minhas redes sociais, também está nas redes sociais do próprio PAN, para vocês poderem acompanhar e conseguirem 3265-9703. Obrigado, Geraldo. Então, tá aí, viu? Novo telefone do PAN, que está sob nova regência já há uma semana. E só para os telespectadores e público presente estar ciente, só na última segunda-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde, o Pronto Atendimento Municipal fez 260 atendimentos. São 260 pessoas atendidas lá em cerca aí de 10 horas. Então é muita gente, né? A demanda realmente é muito alta. Passaremos agora para o terceiro inscrito da noite, o secretário da Casa, Matheus Dias. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores, vereadora Valéria, cumprimento também o público presente, imprensa local, todos que nos assistem de casa. Mais uma vez, é um grande prazer estar com vocês aqui. Quero falar hoje, né, sobre a pauta do esporte, mais uma vez. Eu estive semana passada em Três Corações, conhecendo um projeto que é referência aqui no sul de Minas, é um projeto esportivo e social também, no Ipiranga. Projeto no qual tenho com o intuito de, com o esporte, reduzir a criminalidade numa cidade que tem um índice alto, né, de criminalidade, crianças e adolescentes que entram no mundo das drogas ainda cedo. Então, o esporte, esse trabalho que é feito em Três Corações, com o vereador Elias, é um trabalho bacana e que tem surtido muito efeito. Então, fui lá, conheci o projeto, para estar tentando, né, trazer algumas coisas de lá para cá, para estar tentando aderir algumas coisas aqui com as crianças e adolescentes, que é uma pauta que são pessoas que eu vou trabalhar no meu mandato inteiro. Então, isso vem de mim, está dentro do meu coração, trabalhar com essas crianças, né? E eu começo a usar uma frase que eu vou usar no meu mandato inteiro. É eu estar chegando junto ao esporte primeiro, antes que as drogas cheguem nessas crianças. Então, eu quero chegar primeiro. Falo aqui também da seleção de futsal da nossa cidade aqui, que foi lá em Alfenas, né? Ganhou o primeiro jogo da final de 5-4, foi um jogão. Todos nós aqui, creio que amantes do esporte, né, acompanhamos esse jogo. E quero fazer um convite aqui a toda a população transpontana, até aqueles mesmos que não gostam do futsal, não gostam de futebol, mas que praticam algum esporte, têm amor por algum esporte. Vamos abraçar essa rapaziada, vamos abraçar essa comissão técnica. Esse é o time que está levando o nome da nossa cidade para frente, numa Copa super importante, que é a Copa Alterosa de Futsal. Copa com renomada, né, com vários jogadores aí, licenciados, profissionais, que atuam nessa Copa. Então, fica aqui o meu convite, né? Porque, sabe por quê, gente? Essa rapaziada, eles vêm jogando junto, Deus ali de 6, 7 anos. Eles vêm batendo na trave, já faz vários anos. Então, quantos ali não sonharam com essa oportunidade de estar jogando uma final de Copa Alterosa? Já jogaram, inclusive, né? Perderam. Então, aqui, dentro da nossa cidade, no nosso ginásio, eles ganharam o primeiro jogo. Então tem tudo para dar certo.
sábado, 3 horas da tarde. Vamos lá, vamos apoiar. Maciel também, que é um amante do esporte, sabe também, Coelho. Vamos apoiar essa turma, porque eles sim merecem essa Copa. Então fica aqui o meu convite para toda a população transpontana, vocês amantes ou não do esporte, é a nossa cidade que está sendo aí elevada em alto nível por toda essa comissão, todos esses jogadores e também representando a Secretaria de Esporte da nossa cidade. Fica aqui o meu muito obrigado e essas foram as minhas palavras. Passaremos a palavra agora ao quarto vereador inscrito, o vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, qual cumprimento a todos. Quero deixar aqui os parabéns ao Coelho pelo aniversário hoje. Deus te abençoe a tua vida. Quero cumprimentar o Francisco Cândido, que está aqui presente hoje, a imprensa, público aqui presente, público de casa, funcionários da casa. Hoje eu quero falar da comunidade lá do Marmelada. Para quem não conhece, ali perto do Pontalete, acho que a pessoa que mais conhece lá é o Antônio, que já fez grande serviço lá, faz trabalho, todo mundo conhece, reconhece o trabalho do Antônio lá. Inclusive continua fazendo, né? Então, quero falar da falta de respeito com aquele pessoal. É uma comunidade assim, muito simples, cresceu bastante, tem aumentou muitas casas, tem água tratada do SAI, mas infelizmente não tem o esgoto. Então o pessoal está passando a maior dificuldade. Tem uma senhora que me procurou, certo? Até falou muito bem do Antônio, mas a prefeitura está deixando a desejar. Foi promessa do outro governo de resolver o problema do esgoto. Antigamente era poucas casas, então tinha as fossas, e agora, infelizmente, está jogando no rio. Então, queria pedir que a administração resolvesse essa situação. Foi promessa que tomasse providência. Onde que você liga a água, nem ligar o esgoto, porque a água vai para onde? Então, precisa ter essas coisas. Então, que façam um depósito, alguma coisa, para poder resolver essa situação. Depois tem aqueles caminhões que vêm colher o esgoto, os dejetos, então precisava resolver a situação para não estar jogando no rio mais. Senão vai acabar tendo até denúncia no Ministério Público por isso, para estar jogando no rio. Então, precisa resolver a situação o mais rápido possível. Uma comunidade simples, mas, assim, pessoal muito bom. Então, estão reclamando dessa situação, precisa resolver isso aí o mais rápido possível. O problema do esgoto lá, porque as casas muito perto agora, que aumentou muita casa, fica fazendo, cada um fazer uma fossa, fica difícil. Então, precisava resolver essa situação. Hoje também, senhor presidente, eu protocolei um pedido para a administração a respeito das montagens de barraca lá na praça, certo? Na praça da igreja, de moradores em situação de rua, né? Que vivem na praça, Congovito. Todos têm o direito de ir e vir, eu acho que ninguém pode tirar o direito, ninguém está pedindo para tirar eles da rua, mas as barracas não pode montar lá. Então, aí a pessoa fica lá fazendo as necessidades na rua, sai lá nos jardins, mulher tira a roupa lá, faz necessidade, lá perto de todo mundo, perto de criança, idoso, fica lá na praça. Então, precisa resolver a situação. A legislação municipal prevê o código de postura do município, que é impedimento de armação de barraca em logradouros públicos. Então, no artigo 80, pode olhar lá que não tem lei para isso. Só não tira porque não quer. Será que nenhum político não viu lá, não passou lá, um fiscal da prefeitura não viu? Deixou lá desse jeito, está lá quantos dias que está lá? Essa barraca lá armada, lá, um tanto de material numa árvore. Então precisa resolver a situação o mais rápido possível. Não pode ficar desse jeito. Então, está lá. Quem quiser ver, hoje mesmo eu passei lá ainda. Então precisa resolver. Porque tem a lei para isso. Se não tivesse lei, ninguém está pedindo para tirar o pessoal da rua, que é direito de ir e vir. Eles podem ficar na rua, mas armar a barraca não pode. Então tem a lei. Então, eu queria pedir à administração que tomasse providência. Vai com a polícia, vai com o fiscal da prefeitura. A pessoa está vendendo as coisas na rua, vai lá e tira. A pessoa está trabalhando, então por que não pode? Tem que ter autorização para ver se o local é compatível para aquilo. Agora, em cima do jardim, armou a barraca, está morando lá na praça. Eu tenho um amigo meu que mora na praça, mas dentro do carro. Ele dorme dentro do carro dele lá. Mas assim, tudo arrumadinho, o carro dele já tem cama, tem tudo. Ele vai no poço, não sei onde, toma banho e tal.
e dorme dentro do carro dele, mas não perturba ninguém. Então, aí ele está dentro do veículo. Agora, montar a barraca precisa ter autorização, tem que pagar para a prefeitura e tem que ver se o local é compatível para aquilo. Então, ainda mais fazendo as necessidades, igual está acontecendo. Então, eu queria pedir que a administração tomasse providência, porque ela vê lá no artigo 80 do Código de Postura do município, está lá. Para armar a barraca não pode. É impedido de armação de barraca em logradouros públicos. Então, precisa tomar providência o mais rápido possível. Está vendo a festa do Padre Vitor aí, ó? E a igreja não vai aguentar também problema de banheiro. Semana passada fizeram as necessidades no chão, lá no banheiro da igreja, então ficou aquela anarquia. A igreja não vai aguentar, vai fechar também. A Associação Padre Vitor tem vários banheiros lá, mas não abre. Vem romeiro dia domingo, fica perguntando às pessoas para ir no banheiro, não tem um lugar. Então precisa tomar providência também. Se tem banheiro lá só de enfeite, precisa tomar providência, né? Senão, arrecada tanto dinheiro e não pode deixar o banheiro aberto dia domingo para o pessoal que vem visitar. Muito obrigado. Eu concordo com a sua colocação, vereador. Concordo em gênero, número e grau. Quando se trata, né, nós moramos numa república, que vem da palavra res pública, que é coisa pública. Então, tudo que não é privado faz parte do que é público. Se é público, é de todos nós. Nós realmente não podemos ir na Praça da Igreja, na Praça Centenário, ou em qualquer lugar que seja público e colocar lá um lugar de um ponto de morada, né, um ponto de moradia. Nessa questão dos moradores em situação de rua, é um problema de saúde pública, é um problema também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque é algo que precisa ser feito. É uma fala que eu tenho tido com o prefeito há mais ou menos um mês. Já estivemos no CRAS, já estivemos lá no CREAS, para tentar ver quais são as saídas. O que a gente esbarra muito é na questão da dignidade humana, né? Porque não pode internar, por exemplo, compulsoriamente, não pode obrigar a pessoa a se internar. Também não pode obrigar a pessoa a ficar trancada dentro de casa com a família, porque muitos ali têm casa, mas não querem estar em casa justamente por causa do vício. Mas é o que o senhor disse, quando se trata de construir algo, ou fixar algo como está a barraca lá hoje, realmente é um problema. Na última semana nós tivemos aí algumas pessoas que gravaram vídeos e tiraram fotos dessas pessoas e colocaram na internet. Eu encaminhei tudo isso ao prefeito também, para a gente tentar achar uma solução e ver o que pode ser feito. Valéria também anunciou que havia falado com o prefeito sobre isso. E vale salientar e colocar para as pessoas uma questão. Por mais que a gente considere esse ato errado e isso incomode a gente não pode tirar fotos dessas pessoas e nem fazer vídeos dessas pessoas e expor na rede social, porque isso também pode dar um problema em relação ao Ministério Público. Porque você está expondo pessoas ali, tá? Que não têm o consentimento, que não deu a liberdade para poder ser gravados e serem expostos. Mas é uma coisa que o prefeito realmente precisa se atentar. Eu estou tentando agendar uma reunião isso para quarta-feira agora, às 15h. Já fiquem cientes e talvez predispostos, se der certo, eu aviso no grupo para que os senhores estejam. Essa reunião vai incluir o CREAS, secretário de Desenvolvimento Econômico, e o CREAS já inclui a Marina, tá? Que é a secretária de Assistência Social, de Desenvolvimento Social. Então vai estar a Marina e o CREAS, né? A Mariana Tchini, que é também assistente social. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município. O secretário de Saúde, porque é uma questão de saúde pública, então o Felipe estará presente. Guarda Municipal, Polícia Militar, porque muitas vezes precisa de uma força policial nesse sentido, de perturbação pública, de questões aí de fazer, né, de praça pública, por exemplo, um atentado ao pudor, que é tirar roupa, falar palavrão, fazer as necessidades ali no lugar público, na frente, né, na luz do dia, que é muito complexo. E vamos tentar também levar o Ministério Público. Além disso, Fé com Obras, que já faz um trabalho com essa população, que só atende, por exemplo, homens, né, não atende mulheres, porque realmente o abrigo deles ali não dá essa possibilidade. Enfim, para a gente tentar achar uma saída em conjunto, né? Isso sempre ocorreu, isso sempre existiu, mas não estava como está agora. Na Praça da Igreja, que é a praça principal, isso certamente aconteceu por causa do grande fluxo de pessoas que acabam dando esmola, dando dinheiro, mas eu me preocupo também, que é o que o senhor disse, não apenas com a igreja, que muitas vezes a Valéria mesmo já
falou aqui que eles interrompem a hora da missa, eles querem falar no microfone, eles ficam cercando as pessoas na saída para pedir dinheiro, muitas vezes xingam porque a pessoa não dá, mas também tem preocupação com os comerciantes, que é ali Padaria Neto, Arte Aroma, tem a pastelaria ali, que as pessoas, eles ficam ali na porta, às vezes, chamando a atenção dos clientes, e isso espanta os clientes desses lugares. Não é que eles, que eu estou dizendo que eles sejam um empecilho e tudo mais, mas eu estou dizendo que há uma perturbação, porque quando a pessoa quer sentar numa lanchonete e comer, ela está no intervalo do trabalho, ela quer dar uma descansada, e aí vem alguém te importunar, às vezes ser agressivo com você é muito desconfortável realmente. Pois não. Se o senhor for falar com o prefeito, pede para mandar lavar a praça da igreja, está mau cheiro, está demais, por favor. E assim, ele lavou há um mês atrás, eu havia pedido e ele fez, só que enquanto esse problema perdurar lá, né, Roberto, vai ter que lavar toda semana, porque vai acontecendo isso. Hoje, eu aconselho os senhores também, se for possível, entrarem no Facebook da Sentinela FM, que hoje, às 11h30 da manhã, teve uma entrevista com as assistentes sociais sobre essa situação, sobre a situação de moradores de rua. Não é para os senhores ouvirem para concordar com elas, mas ouvirem para ver qual o lado dessas assistentes sociais, no sentido do que elas entendem, né? Qual que é o problema, como que é a visão delas em relação a isso, tá? Mas aí fica a dica para os senhores, se os senhores puderem hoje ou amanhã ou durante a semana estar assistindo a entrevista delas, é bastante plausível e viável, tá? Eu passarei agora para o quinto vereador inscrito, o senhor Geraldo José. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário da mesa, vereadora Valéria, nobres vereadores, público presente, funcionário da casa, público em casa, obrigado aí pelas manifestações de aniversário, né, obrigado aí pelos parabéns. O primeiro assunto, presidente, que eu trago aqui hoje é sobre a educação. Eu tive um telefonema de um funcionário concursado que a situação lá está complicada. E quero pedir ao senhor prefeito, Luiz Carlos da Silva, que tome providência, né, no transporte da educação. Ele deve já estar sabendo o que está acontecendo, muitas coisas erradas lá. Pedir para o senhor prefeito, o senhor atua como prefeito, como gestor, ver o que está acontecendo. Porque vai ser feita uma denúncia do próprio funcionário municipal ao Ministério Público. E pedir para os nossos nobres vereadores ficar atentos. Como for o acontecido, nós fazer uma comissão para investigar. Abuso de poder, banco de horas, várias coisas acontecendo. E o senhor prefeito, por enquanto, nada. Né? A gente fica triste. Outra coisa também, essa semana, também uma coisa que me deixou eu triste, sobre o terreno que nós aprovamos aqui, uma conversa que eu tive com o secretário de Desenvolvimento, o senhor Sérgio Nogueira. As palavras que ele me falou, eu me assustei, que o terreno já tinha comprador. Terreno de 1.200 metros, né, que deixa a gente com medo de votar aqui. Eu tenho que trazer à tona aqui para todos os vereadores ficar cientes. Aqui a casa é séria. A casa aqui é séria. Que pode respingar nessa casa. Não estou falando que tem maracutaia, mas do jeito que o secretário falou para mim, a gente fica com medo. E o senhor prefeito tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado. E esse terreno, nós temos que fiscalizar o leilão desse terreno. Todos os vereadores, eu acho que a população também tem que fiscalizar, porque as palavras que ele me falou me assustou. A outra também, sobre os moradores de rua, que o Roberto falou, até ia falar, é uma coisa que nós vamos falando aqui, né, do direitos humanos, de tudo, a gente não contesta isso, mas eu contesto a nossa Secretaria de Econômico, Secretaria da CREAS, CRAS, Assistência Social, porque está na cara do gol aí, ué. Não adianta nós sentar, fazer uma... Me desculpa aqui, isso até um dia o senhor me questionou. Faz uma reunião ali, faz outra ali, mas nada sai do papel. Eu falei aqui aquele dia, nada sai do papel. Nada sai do papel. Ah, vamos dar o pontapé, mas será que vai sair do papel? A pessoa que está lá é doente.
são pessoas doentes, do álcool, de droga, de várias coisas. Eles não são culpados, mas tem que ter atuação do poder público. Aí fala, e eu não tenho a caneta. Se eu fosse o prefeito, eu punha minha equipe em cima lá, para tirar a pessoa dali, para levar para um abrigo. Não pode internar à força, mas ver o que está acontecendo. Pôr mais segurança lá, a guarda municipal para atuar, a fiscalização, igual o Roberto falou. É difícil, mas tem que pôr pessoas para combater. Aí vem a assistência social falar para esse vereador, o Casco, nós estamos trabalhando. Aonde? Aonde? Isso aí tem que ter serviço. É para hoje, é para ontem. Esse pessoal na rua aí é para hoje, para ontem, já passou da hora. Está trabalhando aonde a assistência social, o CRAS e o CREAS? Aí vem com números. Pelo amor de Deus. Esses problemas são de vocês, são dessa secretaria. E tem que ter a cobrança do senhor prefeito. Mas não pode o vereador sair, igual a pessoa me cobrou aí, eu ir lá e tirar a pessoa. Quem vai para a cadeia é eu. Mas tem os órgãos competentes. E os órgãos competentes da nossa cidade não à toa. O prefeito não comanda. Ele tem que pegar as rédeas. Um conselho que eu dou para o senhor Luizinho, prefeito. Não tem nada contra você. Você está deixando o município a Deus dará. Você que é o prefeito. Você que é a autoridade do município. O gestor da nossa cidade. Está na cara do gol as coisas acontecendo. E o senhor só está olhando. O senhor não é vereador mais. O senhor não é vereador mais. O senhor representa 60 mil pessoas como gestor público, prefeito de Três Pontas. Abre o seu olho, que eles vão puxar seu tapete. Passaremos agora para o 6º vereador inscrito, o senhor vice-presidente dessa casa, Rodrigo Silva. Excelentíssimo senhor Miller Bueno de Andrade, cumprimento também os demais vereadores, a vereadora Valéria, os servidores da casa, o público presente, a imprensa, que aqui está, a imprensa falada, escrita, o público aqui presente. Cumprimento também o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite a todos. Primeiramente, desejar parabéns ao vereador Geraldo Coelho. Parabéns, Coelho, sucesso na empreitada. Senhor presidente, inicialmente, eu gostaria de fazer um agradecimento a toda a diretoria da cooperativa, dos cafeicultores da Zona de Três Pontas, Cocatrel, a todo o conselho de administração, por ter disponibilizado a cifra de R$100 mil para aquisição de câmeras de monitoramento que nós vamos instalar na zona rural. É realmente uma política pública que atende muito aqueles que moram na roça, e a cooperativa Três Pontas, a Cocatrel, na pessoa do seu presidente, tem dedicado e tem empenhado recursos financeiros para que o município de Três Pontas continue sendo muito seguro, tal qual tem acontecido. Desejar também, senhor presidente, sorte ao Michel Renan, que assumiu o pronto atendimento municipal. Nós temos demandas complexas no pronto atendimento municipal. A gente precisa de um atendimento humanizado com relação aos nossos munícipes, um atendimento eficiente, eficaz, e que dê tudo certo para o Michel Renan, na medida que o sucesso dele será também o sucesso da população de Três Pontas. No fim de semana também, vou falar um pouco sobre o que os senhores já falaram. Eu recebi umas fotos que algumas pessoas me mandaram do pessoal lá na Praça da Igreja, que instalaram lá uma barraquinha debaixo das árvores. Enfim, se a gente não tomar cuidado, essa cidade caminha a passos largos para virar uma Cracolândia. É seríssimo o assunto e exige comprometimento, não só do executivo, mas de toda a sociedade. O que acontece? Hoje de manhã, quando eu cheguei, eu mandei um WhatsApp para o pessoal da promotoria. Não sabia que o senhor também já estava articulando essa reunião. Gostaria muito de participar também. A gente precisa fazer uma força-tarefa. E, de fato, envolve, inicialmente, Secretaria de Saúde para tratar dos doentes,
Secretaria de Assistência Social, o pessoal do CRAS, o pessoal do FECOM Obras e todos os órgãos públicos. Por quê? É um problema que não é unicamente de polícia. Polícia, na verdade, é a última ratio, é a última saída. Primeiro passa por uma estruturação do município e a retirada desses indivíduos da área, mas com respeito. Não existe higienização social. Existe trabalho sério e coeso. Uma das formas, às vezes a mais dura, é talvez a internação compulsória, que depende, evidentemente, de decisão judicial. Mas se o cidadão está em total vulnerabilidade, não há outros meios de resolver a situação. De repente, uma internação compulsória determinada pelo magistrado, pelo juiz de direito, talvez seja um caminho para resgatar essas pessoas. Não mais, eu agradeço a todos aí pelo tempo disponível e muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para... O senhor tem 1 minuto e 30. O senhor se esqueceu aí de alguma coisa? E aí o senhor então tem 1 minuto e 30 aqui no cronômetro, que era o que restava do seu tempo, para poder continuar o assunto que ficou pendente. Muito obrigado, senhor presidente. Fazer uma observação no comentário que o vereador Coelho fez. Eu estive conversando com o Coelho, nós fomos juntos na prefeitura. De fato, a gente reuniu com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, e, ao que parece, o secretário expressou mal para o vereador fez a cobrança de público na minha presença, vereador, eu estava do seu lado, o senhor sabe disso. Mas a questão é o seguinte, senhoras e senhores, a venda desse terreno será feita por leilão. Todos os vereadores que quiserem podem pedir um link e acompanhar os lances online. Ou seja, não há como ser um jogo de cartas marcadas, porque o leilão será público. Qualquer empresário que fizer um lance e vencer a proposta, o lance do seu concorrente, ele será o vencedor. De forma que eu estou muito tranquilo em relação a isso, mas, de fato, houve, sim, um comentário talvez infeliz do secretário com o vereador Coelho. A gente foi lá, falamos pessoalmente com o secretário, porque a coisa pública tem de ser administrada com transparência. E, de fato, com o link, com o acesso de toda a população ao leilão, a gente pode acompanhar de perto a venda desse imóvel, e aquele que der o maior lance, a maior oferta, sairá vencedor. Muito obrigado, senhor presidente. Deu 1 minuto e 20. Eu gostaria só de somar uma fala aqui, que é importante, que todas as semanas, todos os dias quase, muitas instituições, associações e próprias empresas vão atrás da prefeitura em busca de terrenos, porque querem construir, querem empreender, e outros porque querem ampliar suas instituições, suas associações, instituições religiosas e tudo mais. E aí é possível que a gente explique que cada empresa, quando ela tem a intenção de comprar um terreno, de participar de um leilão, ela faz o que a gente chama de protocolo de intenções. O que é isso? Ela faz um protocolo, uma carta, dizendo que ela tem a intenção e o que ela tem a oferecer para o município em troca deste terreno. Então, quando ele fala que aquela demanda de vai pagar 50 no começo, 50 no final, vai dar 10 empregos, aquilo ali é um meio termo de todos os protocolos de intenção que chegou na prefeitura de que ficaria bom para as empresas que se interessam por aquele terreno. Tá? Então, não quer dizer que tenha a carta marcada, quer dizer que muitas empresas já se manifestaram que querem, que têm a intenção de participar desse leilão. Elas fazem a carta de intenção e aí, a partir disso, escolhe-se o terreno para poder leiloar. Passa-se por essa casa para aprovação desse leilão, e o leilão ele é online e ao vivo, tá? Qualquer um pode ter acesso a esse leilão para poder estar participando. Eu já falei com o Sérgio, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, e eu estarei participando para estar de perto, né, averiguando, vendo e conferindo como que está sendo todo esse arremate. Tá certo? Por favor. Pela ordem, presidente, eu só quero ver todas as propostas, porque o que ele falou para mim, que uma empresa que fez a proposta de 50% no ato, 50% depois. Então, eu quero ver as outras também, né? Todas, né? Porque todas, nós temos que ver todas, não só umas. Ele falou para mim que uma empresa, né, fez essa proposta de pagar 50% no ato e 50% depois. Por isso que eu fiquei
a meio olhando, mas está errado, né? Sim. Mas já falando de terreno, eu acho que tinha que mudar os critérios. Eu acho que tinha que ser mudar os critérios. Se é 10% para 20%, né? Porque vem um empresário desse terreno, só 1.200 metros, ele faz essa proposta de 50, aí as outras, aquele que às vezes quer pagar com 10 anos, com 5 anos, fica difícil para ele ganhar, né? Sim, compreendi. Aí nesse termo aí que o outro não tem chance. É assim que é a minha preocupação, tem que ser para todos. Certo. Roberto. Senhor presidente, eu não estava presente aqui, até eu tinha feito a emenda junto com o Rodrigo para passar de 5 para 10 anos, mas ficou um clima muito ruim a respeito disso aí. Sobre esse terreno. Agora, fica mal na sociedade, falado em venda do terreno, então ficou um clima muito ruim. Pode que não vai acontecer isso, a gente tem quase certeza que não vai acontecer, mas ficou ruim essa situação de falar que o secretário fala que tem um comprador, mas não pode falar isso. Então, isso aí o telefone hoje é tudo gravado. Então, hoje, se isso aí for no Ministério para fazer uma denúncia, vai grampear o telefone de todo mundo. Vai lá no GAECO para ver. Vai grampear o telefone, vai escutar as conversas de todo mundo. Se tiver algum problema, vai dar problema. Então, eu acho que se ficou, o prefeito teria que suspender essa licitação, acabar com isso e não fazer essa licitação agora, porque isso vai ficar ruim. Ficou um clima muito, muito chato. Às vezes foi uma conversa assim simples, mas, infelizmente, veio à tona, vai ficar ruim esse negócio de venda de terreno, porque o certo é o leilão ou a licitação. Então, agora ficou um clima muito ruim. Na minha concepção, vereadores, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado como figura pública com as coisas que a gente fala, tanto na internet quanto para as pessoas. Porque tudo aquilo que a gente fala pode se voltar contra nós, pode virar provas, muitas vezes, inconcretas, né, daquilo que a gente está dizendo. Talvez a fala realmente tenha sido infeliz, eu não estava presente, mas o método em si, ele é transparente. Eu acho que vale o requerimento aí para ver esses protocolos de intenção, aqueles vereadores se sentirem interessados, e o link também com transparência para a gente acompanhar esse leilão e ver que realmente quais empresas estão participando dele e dando seus lançamentos, também é muito válido. Eu vou permitir que o Rodrigo fale agora para encerrar esse debate, já que ele também é o autor, junto do Roberto, da emenda que fala sobre o pagamento de 50% no início e 50% no final. Então dos 10 anos. Então, senhor presidente, a primeira emenda foi de autoria minha e do vereador Roberto Donizete. A segunda emenda, por que foi proposta? Na hora de fazer a análise do projeto, não havia a segunda forma de pagamento. A gente passou de 5 para 10 anos, a empregar 10 servidores, 10 funcionários, no prazo mínimo de 10 anos. E o pagamento seria ao final de 10 anos. O que nós pensamos aqui? A pessoa vai pagar 50% à vista, na assinatura do contrato, e os outros 50% dali a 10 anos, sem índice de correção, Roberto. Eu achei que o município, eu achei o prazo muito longo, porque pelo tamanho do terreno, não é empresa pequena. Nós podemos, sim, de acordo com cada caso, analisar de forma diferente. Vender um terreno pequeno para uma pequena empresa, concordo, vereador Coelho, dê prazo de 5 anos, 7 para pagar. Agora, para médio e grande empresário, 10 anos para pagar, sem índice de correção, eu achei que o município sairia prejudicado.
mas principalmente mesmo é com relação ao lixo. Né? O pessoal descarta de qualquer maneira, coloca muito fora de horário. Né? Você coloca o lixo no domingo, sabendo que o caminhão de lixo não passa naquele dia. Um assunto que está, né, sendo abordado por todos, né, rede social, aqui, todo mundo muito preocupado com relação aos moradores que estão lá na praça. Que o serviço principal não é esse, não. O serviço principal é você atender com muito carinho as pessoas antes que aconteça isso. Então, eu acho que o município tem que fazer uma busca ativa, procurar famílias vulneráveis, correr atrás, fazer atendimento médico, odontológico lá. Eu estou vendo, uma pessoa me parou e falou assim: Popó, pelo amor de Deus, não estou conseguindo emprego por causa da minha aparência, olha os meus dentes. Então, dá uma atenção, gente, para que não chegue nesta situação. Então, eu acho muito, mas muito importante mesmo fazer esse trabalho, né? Porque essas pessoas que chegaram lá é porque não tiveram alguma oportunidade, né? Ou, lógico, querendo falar aqui, hoje eu estive lá na Secretaria de Cultura, agradecer a recepção de toda a equipe lá, né? Todos sabem, vocês inclusive até votaram aqui a semana de conscientização animal, e eu fui pedir um apoio para o secretário, né, o Maico, e a gente foi lá para decidir, para fazer uma caminhada, né? Vai ser no dia 4 de outubro, que é no dia do São Francisco, né, de Assis, e teve umas ideias, até vai fazer uma divulgação, todos os protetores, toda ONG quiser ir lá, dar algum palpite, tiver alguma ideia, para todo mundo trabalhar junto e fazer tipo uma conscientização bacana. Vai ter a bênção, né, que sempre ocorre na igreja. A gente vai pedir para que um padre vá lá, um pastor também, que faça a bênção dos cãezinhos lá. Então é isso aí, presidente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Popó. Antes de encerrar o pequeno expediente e passar pela próxima pauta, gostaria de ler aqui um convite do secretário Marrom para a final da Copa Alterosa, que acontecerá no próximo sábado, tá? Dia 13, às 3h30 da tarde, ali no ginásio coberto. Então, o Marrom, nosso secretário de esportes, passa o convite aí para os vereadores para que às 3h30 da tarde no ginásio poliesportivo possa estar, né, presenciando lá a final entre o TAC e Alfenas, que vai estar aí, então, a Copa Alterosa, que é tão falada e tão difundida aqui no sul de Minas. Passaremos agora para as matérias do dia. Hoje nós temos aqui 6 itens a serem avaliados, discutidos e votados pelos vereadores. Passo a palavra agora para o nosso secretário para a leitura do primeiro item. Cumprimento a todos novamente. Primeiro item, projeto de lei do Executivo 183 de 2025. A presente proposição tem por finalidade a continuidade administrativa conforme diversas necessidades consignadas pela Autarquia Municipal SAAI, com autoria Executivo Municipal. Esse projeto foi estudado pelos vereadores na última semana através das comissões, foi discutido em comissão, então agora eu peço aos senhores que votem o primeiro item. Esse primeiro item, então, é a destinação aí de um superávit financeiro, que é do próprio SAAI, no valor de R$ 572 mil,
para ter aí atender as necessidades, né, que hoje o SAI possui. Ô, presidente, Pois não? só um comentário. O SAI mais investimento, né? O diretor Marcelo vem trabalhando na pasta lá muito bem. Pedir para o Marcelo Chaves, né, que é uma pessoa do bem, para ele dar mais atenção no funcionário do SAI que trabalha nas ruas, né, que trabalha mais no serviço braçal, né, para ele é sempre um homem de conversa, eles precisam de mais atenção lá dentro do SAI também, para o Marcelo ver esse lado lá deles também, dos funcionários do SAI, que trabalha direto no combate, né, fazer uma reunião com eles, dar mais atenção com eles. Então, estou pedindo aqui, o Marcelo é um grande amigo, faz um grande trabalho, dá atenção para eles também, não só para um lado, dá atenção para todos os funcionários. Peço aos vereadores que aguardem só um minuto, tá? Nós estamos com um pequeno problema na internet, onde os tablets aí não estão conectados. Foi só reiniciar ali a nossa internet, nosso roteador, né? Para a gente poder fazer, então, a votação. Muito bem falado, a fala do vereador Geraldo é pertinente. O Marcelo Chaves tem feito um brilhante trabalho, até porque quando se trata de um engenheiro, ele trabalhar no SAI, né, e se dispor para isso, realmente tem uma efetividade e alcança aí o grande êxito. Eu estou falando isso porque alguns funcionários chegou até mim, não de criticar o Marcelo é sensacional. Às vezes tem até vergonha, assim, de falar, não, mas o Marcelo foi prefeito, uma pessoa que ele é das portas abertas. Né? Às vezes, eles com vergonha de chegar até o Marcelo, falam, não, o Marcelo é uma pessoa especial, uma pessoa tranquila, uma pessoa do bem. Então, deixar essa dica aqui para o senhor Marcelo Chaves, dar uma atenção para esse pessoal, que é um pessoal que trabalha muito, que carrega o SAI nas costas. Internet estabelecida? Restabelecida? Sim? Então agora peço aos vereadores que votem, só os que faltam aí, para a gente poder seguir com a reunião. Acontece, gente. Tecnologia é assim.
Lembrando que o projeto que está sendo aí votado é o projeto que destina um superávit financeiro, que é um dinheiro que vem do próprio SAI, para o SAI, no valor de R$ 572 mil, tá? Foi estudado pelas comissões na última semana e agora está sendo votado pelos vereadores. Projeto aprovado de forma unânime. Passamos agora ao segundo item da noite. Segundo item. Projeto de Lei do Executivo 186 de 2025. A presente proposição tem por finalidade ajustar a alocação orçamentária para o pagamento, vencimentos e vantagens fixas de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, bem como para o cumprimento das obrigações patronais e despesas fixas da Secretaria, possibilitando a utilização adequada dos recursos remanescentes, provenientes de transferência fundo a fundo do governo estadual, com autoria Executivo Municipal. O projeto já foi discutido em comissão. Peço aos senhores, então, que votem. Projeto aprovado de forma unânime. Terceiro item. Terceiro item. Projeto de Lei do Executivo 187 de 2025. A presente proposição tem por finalidade a ampliação da cobertura do estacionamento do Mercado Municipal Terezinha do Carmo de Almeida, com autoria Executivo Municipal. Com a palavra o vereador Roberto. Senhor presidente, volto a cumprimentar a todos. É um projeto bom, mas a gente fica triste, porque é o seguinte, foi inaugurado o mercado ano passado, até hoje não funcionou. Então fica aí, está lá uma obra parada, uma estrutura bonita daquela, inaugurou, fez um auê danado, falou, e está lá. E o pessoal trabalhando na rua aqui é a mesma coisa. Então, faz a obra para ficar parado, gente. Aí está servindo de estacionamento para o pessoal da saúde. Então, e acredito que não vai funcionar. Vai fazer a cobertura, tudo, e vai ficar desse jeito. Não toma providência de nada, está difícil. Então, fica aqui a minha indignação. Vou votar favorável, mas fica a indignação por isso. A demora realmente tem acontecido e a gente precisa de um posicionamento também do prefeito Luizinho em relação a isso, né? Pelo menos uma previsão de quando realmente esse mercadão vai estar funcionando. Passaremos a palavra para a vereadora Valéria. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um destaque na leitura deste projeto, na justificativa, se o senhor está aí com ele em mãos. O senhor verifica, por favor, porque está como uma emenda parlamentar do deputado estadual Virgílio Guimarães. Sim, mas E, então, por eu ter o conhecimento de que este deputado não está mais como deputado, me chamou muito a atenção. No projeto está como deputado estadual. Eu gostaria que o senhor confirmasse para mim, por favor, final da justificativa. Porque foi no final do mandato. Na época ele era. Desculpa. Justificativa do pedido de alteração orçamentária. Suplementação para adesão do termo aditivo para ampliação de metas, ampliação da cobertura do estacionamento e prorrogação de vigência do convênio, aí tem o número do convênio aqui, celebrado entre o município de Três Pontas e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, que tem por finalidade fechamento lateral e cobertura do estacionamento no mercado municipal. Aí aqui vem os dados da conta bancária e emenda parlamentar do deputado estadual Virgílio Guimarães. Então, por estar deputado estadual, Virgílio Guimarães foi deputado federal. Já me chamou a atenção. E do Virgílio Guimarães, nós estamos em 2025, e
E essa emenda, aí pesquisando, essa emenda foi em 2022 do Virgílio, porque foi, né, dentro do mandato dele. Então, me chamou a atenção sobre isso, né, que veio, provavelmente foi algo equivocado de digitação, mas foi uma solicitação da professora Maísa, e aí eu passo agora a palavra ao Daniel, porque essa solicitação fez com que fosse uma emenda, então, do deputado do qual ele e Maciel e Alexandre, né, trabalham. Então, eu passo agora a palavra, o Daniel pode complementar. Mas, neste projeto, veio este equívoco. É um equívoco e, ao mesmo tempo, realmente foi do Virgílio Guimarães, deputado federal, em 2022, depois foi realocado. Gostaria de explicar aqui, pelo que consta aqui na pesquisa, Virgílio Guimarães candidatou-se em 2018, tendo sido eleito deputado estadual, então ele permaneceu 19, 20, 21 e 22 como deputado estadual, e foi quando, possivelmente, ele enviou essa emenda para o município. Depois, ele certamente se candidatou a deputado federal e está hoje como deputado federal, aguardando as eleições de 2026. Isso. Ok? Perfeitamente. Então, eu passo a palavra ao Daniel, porque o Daniel pode estar falando, porque já é do outro deputado que ele, né, do qual estão apoiando. Tá certo. Obrigado, Valéria. Vamos com a palavra, então, ao vereador Daniel. Muito obrigado, vereador Valéria. Volto a cumprimentar, boa noite. Só gostaria de agradecer, né, o ex-deputado estadual, Virgílio Guimarães, que sempre nos ajudou aí em bastante demandas no nosso município. Gostaria que encaminhasse um ofício a ele, né, dos agradecimentos, né, por ter nos ajudado, e também deixou aí seu sucessor, que hoje é o deputado que a gente, né, tanto apoia ele, o deputado Ricardo Campos, que tem também nos atendido em algumas solicitações. Então, fica aí o nosso agradecimento. E aproveitando a fala aqui também do vereador Roberto, né, encaminhasse um ofício também ao Executivo, pedindo algumas respostas. Há algum tempo atrás a gente já havia solicitado sobre a abertura do Mercadão. A gente sabe que eles nos passou que havia, parece, uma dívida com o Sebrae. Agora foi, né, já foi sanada essa dívida, agora a gente espera que o Mercadão possa ser, né, reaberto aí e aproveitado. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas é uma obra que não pode ficar parada. Estava acompanhando uma obra do Mercadão Municipal lá de Varginha, ficou tanto tempo parado que o próprio prefeito agora resolveu, né, designar e passar para um outro local, porque já não, diz que lá já não serve mais. Então, para que o nosso município também não aconteça isso, eu peço aí, busco essa resposta. Muito obrigado. Eu o oriento, vereador, se for da sua, como eu posso dizer, da sua compreensão, que eu acredito que vai ser muito mais efetivo, já que você tem total abertura com o prefeito, buscar essa resposta pessoalmente, porque o envio do ofício e talvez uma resposta, que ele pode inclusive não responder, vai demandar mais tempo do que um telefonema. Vamos então passar aqui ao vereador Geraldo para que possa fazer as considerações dele. Com todo respeito a todos, né, uma verba do PT. Aonde tem verba do PT, fica difícil as obras. Ela é difícil acabar, infelizmente. Infelizmente, o nosso Brasil, é o Brasil inteiro. Desculpa aqui a minha franqueza. Senhor presidente, agora, por essa fala do Daniel também sobre o Sebrae, eu fiquei sabendo hoje, pelo Robson Sebastião, uma informação nova para nós aqui, que quinta-feira o Sebrae vai estar, né, já ajustando aí algumas, dia 19, né? Então vai ser na sexta. Dia 19 vai estar aí acertando mais alguns pontos para o início dos trabalhos do nosso mercado. Então é uma notícia nova para todos nós também. A gente agradece, viu, Robson, por ter trazido aí para nós essa informação também, e eu gostaria de deixar público. Qual dia, senhora? Dia 19. 19 de? Agora. Setembro? Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem já. Tá bom. Muito obrigado. Passaremos agora, então, né, para a votação desse projeto. Eu peço aos senhores que votem. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, tá? O Virgílio Guimarães, hoje ele não está como deputado federal, ele é assessor do deputado Alexandre Silveira, tá certo?
É isso. De novo, do ministro Alexandre Silveira. O projeto foi aprovado de forma unânime. Passaremos agora ao próximo item da noite. Quarto item. Projeto de Lei do Executivo 188 de 2025. A presente proposição tem por finalidade o custeio de ações e serviços de saúde prestados pela Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis, com autoria Executivo Municipal. Então, um projeto para a saúde de Três Pontas aí, né, para o Hospital São Francisco de Assis, no valor de R$3.000. Vereadora Valéria. Eu gostaria também de deixar destacado que esses R$3.000 é uma suplementação de ficha, porque em outros projetos, às vezes a gente não vê isso, né, para aproveitar os juros. Então, é referente a juros sobre aplicação de recursos recebidos. Então, a utilização dos recursos, né, já foi lido aí pelo nosso secretário, e então é uma finalidade de financiar esses serviços de saúde. E bem aproveitado, né? Aproveitar esses juros que o convênio trouxe de benefício. E que pode trazer, né? Vamos lá, peço aos senhores que votem. Projeto aprovado de forma unânime também. Vamos para o quinto item da noite. Quinto item. Projeto de Lei do Executivo 189 de 2025. A presente proposição tem por finalidade suplementação de crédito orçamentário destinada à execução de obras e demais intervenções voltadas à melhoria e modernização do Parque Multiuso, Mina do Padre Vitor, com autoria Executivo Municipal. Uma pauta relevante, nós sabemos que o Parque Multiuso está sendo, né, revitalizado e que no mês do Padre Vitor isso é essencial e primordial, ainda mais nós que recebemos aí a feira do Padre Vitor e que a Associação Padre Vitor, inclusive, toma a frente aí deste evento hoje na nossa cidade. Gostaria de passar a palavra ao vereador Roberto. Senhor presidente, volto a cumprimentar a todos. Parque Multiuso teve a participação da gente quando foi feito o parque lá em 2000, na época da Adriene, então é uma coisa assim, que a gente trabalha com bastante carinho sobre o Parque da Mina do Padre Vitor. Eu sei que essa verba foi do deputado, né, se não me engano, mas também tem uma emenda minha para fazer o corrimão lá, que inclusive essa semana eu vi na rede social, que até já foi feito, para o pessoal chegar lá onde pega a água, e também para fazer o calçamento ali naquela viela que sai lá na Avenida Senador Josino de Brito. Inclusive, já até falei com o Alisson, o secretário, ele me ligou esses dias para ver qual que era o asfalto, asfalto ou o calçamento para terminar aquele pedaço que está de terra ainda. Então, só para deixar claro que essa verba, mas tem mais da minha emenda para dar continuidade e terminar esse serviço lá que vai fazer lá no Parque da Mina. Bem colocado aí sobre a sua emenda, vereador, que ainda não consta nesse projeto, mas certamente virá. Esse projeto aqui desses 230 mil é referente ao deputado estadual Ricardo Campos, que hoje tem tido um elo muito próximo com o vereador Alexandre, Maciel e Daniel. Com a palavra, o vereador Maciel. Boa noite a todos. Então, agradecendo ao deputado estadual Ricardo Campos, gostaria de pedir que encaminhasse um ofício de agradecimento, e foi no total de 300 mil, 70 mil já foram destinados, 50 para a Secretaria de Esportes, mais 20 para a Secretaria de Esportes também, e agora mais 230 mil para a Mina do Padre Vitor. Obrigado. Passaremos agora para a votação do projeto. Peço aos senhores que votem. Projeto aprovado também de forma unânime. Sexto e último item. Sexto item. Projeto de Lei do Executivo 191 de 2025.
A presente proposição tem por finalidade cobertura das despesas relativas à instalação de uma unidade de tratamento de resíduos na Estação de Tratamento de Água ETA 2 Paraíso, sendo essencial para garantir a gestão adequada dos resíduos gerados no processo de tratamento de água, como lodo, areia e produtos químicos, com autoria Executivo Municipal. Então aí, mais um valor destinado ao SAAI para tratamento desses resíduos que são retirados no tratamento de água, principalmente lodo, areia e questões químicas. Peço aos senhores que votem. Projeto aprovado de forma unânime. Então encerramos aqui a ordem do dia e começaremos então o grande expediente. O grande expediente é os nossos últimos 30 minutos de reunião, que os vereadores inscritos, aqueles que se inscrevem e desejam ainda falar mais alguma coisa relativo àquilo que eles acham importante, eles podem então fazer o uso da palavra. A vereadora Valéria era a primeira inscrita, mas dispensou a palavra, não será necessário o uso da palavra. Então passaremos ao segundo da noite, o vereador Geraldo José. Boa noite a todos mais uma vez. Quero deixar aqui meus parabéns ao pessoal do TAC, Salão e Campo, toda a diretoria envolvida nessa grande decisão que vem para a nossa cidade, né, o esporte. E falando de esporte, ontem eu recebi uma ligação de vídeo às 9 horas da noite. Até fiquei meio assim de atender, que o nome eu não estava entendendo. Era do Anderson, o macaco, que jogou no TAC, jogou em várias equipes aqui no sul de Minas. A felicidade dele, do filho dele, né, que o filho teve no Cruzeiro, Cruzeiro teve problema financeiro, foi para a América, e esse menino começou com a gente lá na BB. Eu, o Nardo e o macaco William, que jogou no TAC, nós tínhamos lá 60 garotos. Aí trocou de diretoria, e quando eu vi esse menino jogar, eu falei, esse menino vai ser profissional. Eu até brincava com o pai dele, falei, macaco, você é só pancada, teu filho é um craque. E o tempo foi passando, e a gente ajudando, porque família simples, o avô ajudando. Teve que bancar em BH vários meses com a mãe, foi uma luta dessa família. E ontem o Gustavo ligou, agradecendo, né, o pouco que eu fiz, mas foi de coração, e que está indo para a Arábia jogar no Al-Hilal, que chama a equipe onde que joga o Firmino, que jogou o Firmino. Menino de 18 anos, que está saindo da nossa terra, vai brilhar lá na Arábia com 18 anos de idade. Então, o que eu falo? Serve de espelho para todo mundo, para todo garoto, para toda a família, porque foi uma luta da família. Às vezes a família deixou de comprar as coisas para dentro de casa para comer, para ajudar esse menino. E hoje é uma glória, eu até chorei ontem, foi meu presente de aniversário. E peço aqui ao secretário Marrom, o prefeito, né, no caminho certo, todas as categorias do esporte, principalmente os garotos. Seja forte na categoria base do TAC, salão e campo. Três Pontas tem grandes celeiros de meninos em todo esporte. Igual o Piomar corre atrás, vôlei, basquete, bicicross, atletismo, né, jet ski. Então, quando uma cidade, empresários, prefeitos, que investe na garotada, nos esportes, a cidade cresce e ela é bem vista. Três Pontas vai ser falada lá na Arábia Saudita. Então, quero deixar aqui meus parabéns, a luta de todos. Não desista nunca do seu sonho, porque essa família eu acompanhei de perto. E isso, para mim, eu fico muito feliz. Igual a gente ajuda tantos garotos, né? E quem aí pediu uma ajuda, que o filho está fora, que vai jogar, não mede esforços. Empresários, pessoas anônimas, porque no final tem valor, de você ver o sorriso da família e das crianças. E quero convidar todos os transplantando para a final, né, e aqueles empresários, pessoas que podem ajudar o time de salão aí, que vai ter uma festinha, né, porque o município é Cássio, já está fazendo a parte, trouxe a decisão,
algumas pessoas que puderem ajudar o Marrom, agora nós estamos pedindo. O Marrom sempre ajuda. Agora nós precisamos de fazer uma festa para os jogadores e familiares, né, no sábado, lá depois do jogo. Dependente do resultado. Ou título, ou sem o título. Então vamos empurrar sábado aí, pega seu ingresso, acho que não vai caber o povo. Né, e deixo parabéns aqui ao senhor prefeito também, quando acerta. Sim, gastar o dinheiro público trazendo a decisão para cá. Muita gente critica, mas faz parte da nossa cidade que gosta de futebol. Parabéns ao prefeito, ao Marrom, por trazer essa decisão para cá. Eu sei que é difícil. Às vezes está apertando, tirando dinheiro de um lado, quando acerta a gente dá os parabéns. Mas quando erra, eu estou aqui para cobrar. Parabéns ao Luizinho por ter trazido essa grande decisão para o Três Pontas, que o povo merece ver uma decisão aqui, e igual você frisou, ser campeão. As duas decisões. Ser campeão. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao terceiro e último inscrito no grande expediente, o vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, volto a cumprimentar a todos novamente. Eu quero falar aqui, senhor presidente, sobre mais uma emenda do deputado Dimas Fabiano, que eu esqueci de falar aqui, R$200 mil que ele encaminhou para a Vila Vicentina. Eu não estava aqui, desculpa. Então, só para deixar claro, a assessora dele me ligou essa semana falando a respeito. Então, além dos 2.600.000 que está encaminhado, mais esses 200 mil que veio no nosso nome e também no nome do pastor Luciano, veio para a Vila Vicentina, R$200 mil. É uma verba pouco, mas vai ajudar muito aquele local que sempre está precisando. Quero falar também sobre o socorro aí do SAMU, né? A gente vê as dificuldades, se tem uma só ambulância, as da cidade não pode atender, então precisa resolver essa situação, pôr mais uma, tem que dar um jeito, não pode o pessoal mais necessitado e ficar sem socorro, senão como que faz? Está atendendo Santana da Vargem, então, uma ambulância vai atender uma cidade de 60 mil e mais Santana, então precisa ter mais, não pode ficar assim não. Então precisa resolver a situação o mais rápido possível, para essa situação não pode ficar assim. Eu assustei muito aí com a fala do Coelho aí sobre o negócio do terreno, né? Dessa venda, falar em venda de terreno, o secretário pode ter errado, mas quando vem a público é difícil. Então acho que precisa, de amanhã vou ver se eu falo com o prefeito para resolver essa situação, ver o que pode fazer, porque fica ruim até para essa casa. A casa votou tudo, depois fala em venda de terreno, então o secretário não pode falar isso. Se é licitação, aí fica, assim, parece que a carta é marcada, então fica difícil. Eu quero pedir também, o Peter, do Fé com Obras, foi encaminhado pelo deputado grego, R$100 mil. Queria que ele desse publicidade a isso, o deputado até me cobrou. Certo? Esse dia ele foi na rádio, não sei se ele falou, que eu não ouvi a sentinela, mas queria que ele falasse, ou gravasse um vídeo falando desses 100 mil aí, para dar publicidade ao deputado grego, que sempre está ajudando, encaminhou a verba, então eu queria que desse publicidade sobre a verba que ele encaminhou para a nossa cidade. Quero falar também, senhor presidente, uma coisa que deixa a gente indignado, é a Avenida Oswaldo Cruz. Cartão postal da nossa cidade. Assim, a primeira impressão é aquela que fica, lugar de entrada e saída de pessoal que vem visitar a nossa cidade, que vem no santuário, que vem passear, e uma avenida tudo cheia de buraco, certo? Então tudo irregular, parece mais uma estrada de roça, então fica difícil. Essa casa votou há tempos atrás, o Coelho sabe disso, uma verba aqui, valor bem alto para fazer um asfalto, se não pode fazer, vão refazer o calçamento. Acho que assim, uma coisa tão importante, uma avenida tão bem arrumadinha, você anda lá, está parecendo estrada de roça. Tem estrada de roça que é muito melhor que a Avenida Oswaldo Cruz. Então fica feio, um lugar que tem vários barzinhos, umas coisas até bonito, as coisas, e aquela só cheio de buraco, então a gente fica um negócio muito feio, precisa tomar providência. Foi feito lá na Oswaldo Cruz, lá no final, lá no posto, mexeu, gastou dinheiro, desapropriou o posto, parte do posto.
fez um trevinho com as tartarugas, não resolveu nada. O problema da enchente está lá do mesmo jeito, está vindo final de ano aí. Vai ver as enchentes aí. Então, precisa resolver essa situação. Então, aí fez uma propaganda danada que resolveu e não resolveu nada. Está lá tudo cheio de buraco, tudo bagunçado. Então, a coisa feia. Então, precisava resolver essa situação. Oswaldo Cruz, a primeira impressão é aquela que fica. O pessoal vem em Três Pontos e sai falando mal por causa disso. Então, você anda lá, aquela buracada, tudo cheio de ressalto. A pessoa que fez o paralelepípedo, eu não sei, a firma não deve saber fazer paralelepípedo, porque ficou tudo irregular. Então, compra matacão, você não pode asfaltar, faz uma avenida bonita, gente. A entrada e saída da cidade. Então, a avenida principal precisava resolver essa situação. Aí vai lá, faz uma coisinha, faz outra e fica do mesmo jeito. Então, é uma vergonha. Então, fica a indignação. O prefeito precisa tomar providência a esse respeito. Muito obrigado e boa noite. Eu encerro o uso da palavra no grande expediente, dizendo também, tá, que nós teremos o primeiro... Daqui a pouco eu falo sobre isso. Gostaria de... Só para a senhora e o vereador Roberto estar ciente, que o Roger pediu para divulgar o encontro que vai ter aqui, que é o primeiro Colonial Moto Rock, que é daqueles motoqueiros, né, que a gente vê aí nas estradas, que é um movimento, inclusive, grande e bastante bonito, não só no Brasil, mas também em outros países. Vai acontecer no próximo sábado também, às 14 horas, lá no Café Colonial É de Casa, que fica ali na MG 167, que é entre Três Pontas e Santana da Vargem, ao lado da antiga madeireira, tá? Ali tinha uma madeireira, no caminho Três Pontas Santana da Vargem, e aí fica então no Café Colonial É de Casa, na MG 167. É um evento que o Roger estará participando, né, como inclusive componente desse movimento, e também em breve ele estará falando nessa casa sobre a funcionalidade desse movimento, o encontro que eles farão no próximo ano aí, que terá o apoio público da prefeitura, tá certo? Então, no próximo sábado, às 14 horas, nesse local. Agradeço a presença de todos os senhores, de todo mundo que permaneceu conosco nesta casa e nesta reunião, né, não só aqui presencialmente, mas também de forma online. Agradeço a presença dos nossos servidores, sempre de prontidão, e também desses vereadores. Nosso grande expediente hoje não contou com a presença do Antônio e do Popó, que geralmente não ficam mesmo e se ausentam, é um direito deles no grande expediente, mas também do vereador Maciel, que se justificou e que pela primeira vez não pôde estar presente. Agradeço a presença de todos e continuemos sempre fazendo o nosso melhor. Muito obrigado.